Vamos lá. Eu sou... todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo vendo meus slides? Acredito que sim, né, Léo? Sim, tá aparecendo aqui. Tá Legal. Aí então um pouquinho do meu currículo. Nada demais. O currículo não quer dizer muita coisa, mas enfim, essa é a minha história. Eu sou natural de Brasília, graduado em Educação Física, pós-graduado em Musculação e Personal, pós-graduado em Fisiologia do Exercício Avançado, Gestão e Venda, gestor e consultor de academias. Atuo ainda como personal trainer, coautor do livro Atividade Física e Inovação, Tendências e Perspectivas. Gestão de carreira para o personal trainer. Esse foi o meu tema no livro lançado esse ano. É uma satisfação muito grande estar aqui, a convite do Léo. E deixa eu só me colocar aqui, Léo. Legal, espera um pouquinho só. Aí, beleza. Satisfação muito grande estar aqui, a convite do Leonardo Fará. Muito bacana estar aqui com essa equipe de profissionais excelentes. Parabéns a todos os colegas que fizeram essas apresentações aí maravilhosas antes da minha. Aprendi muito com vocês, estamos sempre aprendendo. Eu sou Rogério Almeida, moro hoje em Santa Catarina, sou de Brasília. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre um tema muito importante, mas antes do tema eu vou dizer quem eu sou. Saí de Brasília com 12, 13 anos de idade, fui me aventurar como profissional, um atleta de basquetebol, onde tive a oportunidade de ser um profissional de basquete por muitos anos, né, sempre no meio da atividade física, e em São Paulo, Rio de Janeiro, várias equipes, por equipes eu passei, onde eu era sempre o capitão das equipes, sempre liderando. Sempre gostei muito de vendas, sempre gostei muito de liderar pessoas, liderar seres humanos, né? Isso é uma situação muito agradável, muito bacana. Então, no decorrer da minha imagem, conheci a minha esposa, que também era da Seleção Brasileira de Vôlei, a Vivian, que está aí me assistindo, um grande beijo a ela. Então, eu procurei, com o tempo, fazer o curso de Educação Física. No curso de Educação Física, eu vi a oportunidade lá atrás, onde não existia serviço de personal trainer. E esse serviço de personal trainer, ele veio de uma forma muito bacana, porque eu estava parando de jogar, parando de ser atleta e resolvi, então, iniciar o meu serviço como personal trainer. Nesse serviço como personal trainer, eu vi a possibilidade de nós cuidarmos de pessoas. Lá atrás, lá não existia o personal trainer ainda. Então, eu vi que as pessoas precisavam de ajuda, não só de forma estética, não só em outros assuntos que nós vamos falar mais para frente, mas eu vi que as pessoas precisavam de um treinador particular. E aí, então, eu resolvi entrar nessa empreitada que seria o personal trainer. Muito feliz porque lá atrás eu já via que era possível você trabalhar de uma forma muito bem remunerada. Eu venho de uma família onde meu pai era negociante, meu pai era aquele que comprava uma televisão por 10, vendia por 30, ia na feira comigo, me levava, ele comprava uma galinha que comprava por 10 reais, e essa galinha eu segurava ela porque ali na frente a gente ia vender por 25, e eu, com isso tudo, ia aprendendo a negociar, né? Poucas as pessoas que têm essa contribuição de negociação e de aprender sobre vendas quando você é novo, né? Então, eu tive a minha vida inteira, meu pai era negociante, depois comprou carro, vendia carro, e eu participava dessas negociações. Então, com meu pai, eu aprendi muito a negociar. Venho de uma família que é empreendedora, uma família que negociava tudo, né? Então, essa é a minha história. Sou apaixonado por vendas. Eu acho que a venda está inclusa em tudo. Todos os profissionais que passaram aqui até agora, eles são empreendedores, lá de cima do Fausto até agora, e depois, à tarde, os que irão apresentar, tenho certeza que são empreendedores. São pessoas que focaram numa visão onde poucos profissionais da nossa área têm, que é o empreendedorismo. O empreendedorismo é sensacional. E o empreendedorismo sem venda ele não existe, né? Ninguém sem venda sobrevive. Vou falar sobre isso aí mais para frente. Então é isto. Léo, pode passar para outros slides?
Personal trainer, como negociar e vender. Essa é o meu tema aqui hoje para falar para vocês. Um tema sensacional. Tenho certeza que vou poder contribuir com algo muito importante à vida dos colegas que estão aqui. E tenho certeza que eu posso contribuir pela minha experiência e por mais de 20 anos de personal trainer e que eu tenho aprendido ainda até hoje, sobretudo em vendas, que a gente pode passar a todos os que estão nos assistindo para orientar e prescrever melhor. Pode passar, Léo. Léo, pode passar o slide. Léo? Ô, Léo, pode passar o slide. Léo? Pode passar o slide, Léo? Ok. Acho que deu, né? Legal. Um personal trainer vende o quê? Né? Essa é uma pergunta. Primeiro, antes da gente iniciar a falar sobre venda, a gente precisa saber que o personal vende algo. Um produto, um serviço. Eu coloquei 3 figuras simples. Nós vendemos o quê? O personal trainer, antes de vender, ele precisa saber que ele não vende, como essa figura aí, ele não vende musculação. Ele não vende aulas de abdominal. Ele não vende uma aula de funcional. O personal trainer, pode ir passando o slide, Léo. O personal trainer, ele vende muito além do que exercícios físicos. Pode passar, Léo, o slide. Legal. Ele vende benefícios. Pode passar novamente, Léo. Nós vendemos benefícios biológicos, sociais e psicológicos. Na verdade, esses benefícios biológicos, pessoais e psicológicos, esses são muito fáceis e muito fracos. Era o que o personal trainer vendia antigamente. Na verdade, nós vendemos sonhos. E esses sonhos é muito além do que um exercício físico. O exercício físico em si, ele é vendido hoje pelos profissionais que não estão adequados e não estão estudados com a sua gestão. Um profissional hoje precisa saber que ele é um empreendedor. E vender sonhos às pessoas é o vender sonho de emagrecimento, sonho de autoestima, sonho de qualidade de vida, sonho de reduzir os seus remédios, sonho de reduzir a sua ansiedade, o seu estresse. Então, nós vendemos muito além de atividade física. O profissional precisa saber disso, porque ele precisa se preparar para vender um serviço de forma adequada. Se vendemos sonhos, vendemos experiências e vendemos sentimentos e tratamos com pessoas. Um profissional precisa saber que nós, como o nosso empreendedor, nosso embaixador, Fausto falou, nós somos empreendedores da saúde e nós vendemos experiências. E essas experiências, as pessoas estão agora, durante a pandemia e pós-pandemia, elas estão precisando muito do nosso serviço. E esse serviço, ele é fundamental às pessoas que estão nos procurando. Pode passar o slide, Léo. Então, sonhos são o que nós vendemos, e não atividade física, exercício físico. Agora, nós temos um grande problema. Está enraizado no profissional da educação física que ele não é um vendedor. Agora, como pode um profissional da educação física, que é um personal trainer, ele já é um empreendedor sem ele saber? Profissional de educação física que está me vendo agora, você é um empreendedor. E se você é um empreendedor, você precisa vender. Todos os nossos colegas que passaram anteriormente ali estavam falando sobre venda sem saber, mas estavam vendendo o seu serviço, vendendo a sua ideia, vendendo o seu negócio. Então, um empreendedor, ele precisa vender. Seria o mesmo que um empreendedor, por exemplo, você é um empreendedor, você é um dançarino, mas não gosta de dançar. Não é impossível um personal trainer, hoje, no mercado atual que nós estamos, ele não entender de vendas. Venda é fundamental para qualquer
negócio. Venda é fundamental para o médico, para o advogado, para toda e qualquer profissão. Mas para o personal trainer também é fundamental. E ele carrega essa crença limitante de que eu não sou o vendedor, eu prescrevo, eu oriento, eu tenho a técnica, mas a técnica em si, ela não vende. Até você chegar na técnica, você precisa entender dos processos ali de venda. E a venda é apenas um meio, não é um fim. Eu vendi, agora eu estou realmente, beleza, entrou dinheiro no meu caixa. Não, eu poderia citar aí a venda, alguns pilares da venda que eles são fundamentais. Por exemplo, um vendedor, aquele vendedor que ele precisa, no início, ter realmente uma fome de venda. Aquele cara que é contente com a vida que tem. Beleza, ótimo que você é contente com a vida que tem como personal. Ganha o seu dinheiro, mas se você tiver aquela fome de crescer, de querer vender mais, de querer viajar mais, de querer daqui a pouco montar uma família, de daqui a pouco adquirir alguns bens que vão te causar algum conforto, não que os bens sejam tudo, mas nós trabalhamos à procura de conforto. Então, o vendedor precisa ter a fome de vender. Não existe como nenhuma empresa sobrevive sem vendas. Um personal trainer sem vendas, ele está fadado à derrota. Ele vai morrer. Você precisa entender de vendas. E então, o primeiro pilar é você ter fome de vender. Queira progredir, queira mais. Não queira apenas lotar a sua agenda, até porque lotar a sua agenda hoje, pessoas dizem que estão trabalhando, profissionais dizem que estão trabalhando com agenda lotada. Agendas lotadas não querem dizer nada, porque uma agenda lotada a R$30 ao seu plano de personal, pode ser que você trabalhe das 6 às 11 da manhã e vá faltar qualidade de vida para você. Né? Então, isso é outro processo. Agora, então, se você é aquele vendedor que você tem fome de venda e você vai vender muito, legal, você é um profissional que tende a ter sucesso. O outro pilar seria técnica de venda. Técnica de venda é um processo. Mas as pessoas, tem gente que nasceu com o dom de ser vendedor. Não. Tem gente que nasceu com a lábia, consegue vender. Não, o cara que tem a lábia justamente é o cara que não vende. O cara que não vende é aquele cara que, veja bem, eu estou aqui, esse é o cara que não vende, o cara da lábia. Venda é um processo. Estou falando aí apenas de uns pilares da venda, mas venda é todo um processo. Eu gosto de falar sobre os pilares da venda. Então, se você entende um pouco das técnicas, vendas é um script, você precisa ter um script montado para poder atender a pessoa, e onde gere uma conversação com ela natural, onde ela nem sabe que você está aplicando técnicas de venda, mas você precisa ter esse conhecimento. Agora, você tem a fome de venda, você tem as técnicas, e aí você precisa vender. Você fala assim, caramba, eu tenho tudo. Tenho a fome, né, de vender um meio, a minha vida lá na frente vai melhorar com essas vendas, tenho as técnicas, e aí você vem lá na frente com os poderosos não. Será que você está preparado para receber o não? Não quero o seu serviço. Não posso pagar. Não quero, não tenho esse dinheiro, infelizmente. E aí gera-se um grande problema. O não para o vendedor, para o personal trainer, não pode entrar como uma rejeição. O não entra como uma forma de objeção apenas. Apenas objeção. Assim funciona o não. Não é uma rejeição. Então, você quando chega lá embaixo na gestão em inteligência emocional, você tem que estar muito bem preparado para isso, para suportar esse não, para que você dê continuidade ao seu trabalho de uma forma mais tranquila e de uma forma a aceitar o não como uma força, como uma situação onde você possa contornar para fazer desse não um sim e suportar a possibilidade de você receber até muitos nãos e não desanimar.
você é um líder, você tem autoridade sobre a venda, sobre o seu cliente. Quando você trabalha com liderança, você é uma pessoa que tem que estar preparada com a gestão emocional e uma inteligência emocional muito grande. Então, esse processo de vendas, ele é fundamental. Eu gosto de falar sobre esses pilares, porque eles é exatamente o que acontece. Claro que nós vamos falar sobre o funil de vendas mais à frente aqui nessa palestra. Mas esses pilares, eles são fundamentais na vida do profissional. O profissional tem aquela crença limitante, não sou vendedor. Até porque ele vem da faculdade, ele não aprendeu nada, que ele aprendeu muito mais sobre técnica. A gente viu aqui sobre as outras palestras anteriores. E a técnica, ele tem a obrigação de ter, com certeza. Mas ele não, ele infelizmente, é o que a faculdade passou a ele de conteúdo para que ele pudesse trabalhar. Agora, para ele realmente ser um empreendedor, ele tem que ser aquele cara que tem que ir a fundo sobre o que o empreendedor precisa. Vendas, marketing, gestão financeira, empreendedorismo, tudo isso são situações especiais onde o profissional de educação física precisa estar apto a vender, a atender melhor, e não simplesmente com a técnica. Técnica é fundamental. Sem gestão, nenhum personal sobrevive. Portanto, a venda é fundamental. Pode passar um pouquinho o slide, Léo? Legal, estatística de conversão de um personal trainer. Então, sabe aqueles nãos que você recebe? Aqueles nãos, a cada 10 nãos que você recebe, 20 a 30%, se você tiver de conversão, está excelente. A conversão aqui, ela é comparada a uma academia. As academias hoje trabalham com margem de lucro de 20 a 35%. Uma margem boa. Então, você não pode, simplesmente pelo fato de ganhar alguns nãos, né, de 10 pessoas que você conversar com o personal, se você tiver 7 nãos, não desanime, porque você está dentro de uma estatística excelente. É importantíssimo você trabalhar com essa estatística. E você, quando recebe somente nãos, você tem que se policiar para ver realmente se você está treinado, se as suas técnicas estão boas, se a sua fome de vender está boa, e se, claro, outros processos de vendas que eu vou citar ali no funil de vendas a vocês. É fundamental. Então, o personal não pode se desanimar pelos nãos, lembrando que o não é apenas uma objeção, não é uma rejeição. Senão você vai estar com aquele estereótipo na cabeça de que eu não nasci para vender. Né? E o que é errado, porque você vende desde criança. Posso citar algum exemplo como criança? Olha que bacana. Você lá com uma criança e a mãe no supermercado, ela está no supermercado e a criança fala: mãe, leva esse chocolate para mim. Estão fazendo uma compra ali antes do meio-dia. Mãe, leva esse chocolate para mim. Não, meu filho, eu não vou levar. Primeira objeção da mãe. Aí o filho, lá pequenininho, fala: mãe, leva esse chocolate para mim pela segunda vez. Ela está tentando vender. E a mãe fala assim: não, já falei para você que eu não vou comprar. Aí, na terceira vez, a criança não contente com a resposta da mãe, ela fala: mãe, eu vou comer esse chocolate só depois do almoço. Olha que legal, ela já está num processo de negociação. Né? Então, a mãe fala: bom, então eu vou levar. Já que está no processo que ela vai comer depois do almoço, a mãe acaba levando. Ou seja, você negociava desde criança. Venda conforme um neurocientista americano, venda de 100%, ela acontece da seguinte forma: 20% você traz lá de baixo, talvez, de uma família que você tenha como um dom. 20%. 30% técnica. E 50% é a vontade de querer vender. Ou seja, você pode ser um grande vendedor como personal trainer. Se você puder ser um grande vendedor aliado à sua técnica, você tem tudo para ser um vendedor de sucesso. Será? Nós vamos ver aí no nosso funil de vendas. Pode passar, Léo, por favor. Os clientes querem comprar. Vocês viram ali que os clientes querem comprar. Outra coisa, os clientes querem comprar,
Mas nós, da nossa profissão, não estamos preparados para vender o serviço. Esse é um grande problema. Muito personal trainer está quebrando simplesmente pela falta de preparação em estudar, em procurar escutar pessoas do ramo de gestão, que você vai poder aprender melhor sobre a situação de você poder vender melhor o seu serviço. Então, os clientes estão prontos para comprar. Depende de você. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o funil de vendas do personal trainer. Eu coloquei esse funil de vendas como sendo um funil que, nesse primeiro funil de vendas existe o funil de vendas e existe o funil pós-vendas. Esse é o funil de vendas, onde existe o hunter. Hunter é o caçador. Você é um caçador de clientes. Nós somos personal trainer, um caçador de clientes. Temos que ser o tempo inteiro. E para ser um caçador de clientes, nós temos que ter marketing pessoal. Marketing pessoal... Espera um pouquinho, Léo, aí no Hunter, legal. Marketing pessoal é fundamental hoje na nossa profissão. Muitos clientes, muitos profissionais estão ainda num processo onde o seu marketing pessoal está detonado. Ele é aquele cara que está com o marketing pessoal de uma forma que ele ainda está desorganizado, ele vai dar aula mal arrumado, ele chega atrasado, ele não está com um cheiro bom, ele está com mau hálito, ou seja, o marketing pessoal é você estar com o seu vocabulário, vestimenta, postura, tudo em dia. Você tem que estar, primeiramente, dessa forma para poder vender o seu serviço. Está na rede social, se mostrando com algum tipo de vídeo, mostrando o seu serviço, querendo vender, o seu marketing pessoal tem que ser fundamental. Canais de captação, cansamos de ver agora aí a professora que falava sobre o ACO acabou de nos orientar. Canais de captação, rede social. Ela deu uma aula para nós ali. Quem não viu, volta lá atrás. Que ela deu uma aula para nós aí de canal de captação sensacional, professora. Uma aula perfeita. Retornem ali atrás e vejam o canal de captação que ela postou. Agora, canal de captação. Professor que trabalha dentro de uma sala de musculação, que hoje não é o único local para você trabalhar com personal. É você trabalhar com aulas experimentais. Profissionais que já estão há mais tempo no mercado não usam mais aulas experimentais. Porém, você que está iniciando um processo de personal trainer, as aulas experimentais elas são uma opção muito boa. Sem custo, você mostra o seu serviço, dá uma aula show, termina com super alongamento e você, então, pode vender o seu serviço de uma forma experimental. As pessoas querem provar. Nós vendemos serviço, não vendemos produto. Quando nós vendemos serviço, a situação de você vender o serviço é muito mais difícil do que você vender o produto. Você precisa me convencer que você vai me emagrecer. E aí, então, você tem que estar preparado para isso. A prospecção e o público-alvo, você tem que determinar. Quero trabalhar com emagrecimento, quero trabalhar com clientes que querem hipertrofia, quero trabalhar com... Enfim, a prospecção e o público-alvo, é importante você determinar num processo de vendas. Lembre-se que você é um hunter, você está caçando clientes, então você tem que saber que tipo de cliente você quer caçar, que tipo de cliente você quer operar com ele. O atendimento e as dores, o atendimento é fundamental. Estamos num processo aí onde a primeira impressão é fundamental e importante. Ela que vai determinar a atenção e a credibilidade que você tem como personal trainer. A autoridade, será que você tem, tendo um bom atendimento, tendo uma boa primeira impressão? Você tem que escutar o cliente para sentir todas as dores possíveis dele no processo de vendas. Fundamental. E quando eu falo escutar as dores do cliente, é você saber que a dor dele não é simplesmente o emagrecimento. O cliente, quando vem nos procurar, ele vem nos procurar para o emagrecimento. Será que é só emagrecimento? Será que ele dorme bem? Será que ele está usando algum tipo de medicação? Será que ele está estressado? Será que ele está ansioso agora com a pandemia? Será que ele quer ir a uma academia? Então, essas dores são fundamentais, você estudar sobre elas e perguntar, entender o cliente de uma forma muito ampla. Aí, então, entra a negociação e vendas. A negociação é um processo onde gera uma situação onde você tem que ter um script de vendas.
Não existe mais aquele profissional que o cliente pergunta para ele, ou será que existe? O cliente pergunta para ele, quanto custa a sua aula de personal? No meio da sala ou no meio do corredor de uma academia? Ainda existe aquele cara que fala, custa R$50. Que pena, né? Porque ele está perdendo a oportunidade de gerar um processo de venda, gerar uma negociação melhor para que ele pudesse mostrar valor antes do preço. Quando você não mostra os seus valores, é sinal que o seu preço é baixo. Então, num gráfico onde você monta um L e embaixo desse L você está ali com o seu preço e acima do L você está com o seu valor, quanto mais alto for o seu valor, melhor será o seu preço. Isso é fundamental. Preço e valor. Todo profissional precisa entender sobre preço e valor. E os valores, onde é que estão? Nesse processo exatamente aí de seguir a forma correta de vender o seu serviço. É fundamental você atender um cliente. Olha a diferença. Minha aula custa R$50 sendo atendido num corredor. Agora, olha, Marcos, João, quando é que você teria um tempo para conversar comigo na sua agenda, para nós agendarmos e eu falar sobre o meu serviço? Opa, está gerando valor. Já viu que você não é um personal igual aos outros. E aí, na sala, você agendou no local fechado, onde você não esteja vendo ninguém, onde você está somente ligado a ele, e aí, então, você vai expressar vai passar a ele todo o seu processo de vendas. Muito diferente do que você passar um valor dentro da sala. Não vou detalhar muito aqui sobre o processo de venda dentro de uma sala, porque depois vocês vão querer saber demais, e eu estou aqui para ajudá-los depois desse processo. Então, o processo é esse. E aí, lá dentro, você vai escutar sobre as objeções. E quando tem, antes das objeções, você vai usar de gatilhos mentais. O que são os gatilhos mentais? Gatilhos mentais são as formas de você vender melhor o seu serviço utilizando gatilhos mentais que são, principalmente, vou citar poucos deles aqui, são vários gatilhos mentais, mas no processo de venda, onde a pessoa queira escutar você sobre... você tem que vender melhor o seu serviço, e ela quer escutar o que ela não espera. O que ela espera, ela já escutou dos outros vendedores. Se você tem uma agenda lotada, você gerou escassez. Se você tem clientes, escassez é um dos gatilhos mentais. Se você tem um dos clientes que ele tem um antes e um pós, que você possa mostrar a esse cliente que houve uma melhora muito grande, legal, você tem um gatilho mental aí de prova social. Agora, você tem também um gatilho de urgência. Abriu um horário e eu só tenho esse horário para poder atendê-la. Que legal, gatilho mental de urgência. São 3 gatilhos mentais. Gatilho de escassez, gatilho de prova social e gatilho de urgência. Esses gatilhos mentais são os que mais acontecem no nosso processo de vendas. Então, você, personal, já dizia o grande estudioso do marketing que o marketing não é apenas você ser, mas você também parecer ser. Muitas vezes, na minha agenda de personal, eu tinha vários horários para atender o cliente. E será que naquele horário que eu tinha para atender o cliente, ele sentava comigo, eu fazia o processo de venda, e ele falava, você tem esses 3 horários? Eu tinha esses 3 horários. Porém, ainda não havia passado o meu preço para ele, eu falava que eu não tinha esse horário. Estou sendo sincero a vocês. Para quê? Para que gerasse uma escassez e eu pudesse gerar um valor maior no meu serviço. Isso é uma situação... você está sendo mentiroso. Não, isso você está gerando escassez para que você possa aumentar o seu valor. Isso gera valor. Uma agenda lotada é sinal que você está vendendo bem, sinal que você é muito procurado. Então, isso é uma das situações. E várias são as estratégias para você captar alunos também para atingir dessa forma. Combater objeções é um outro processo do funil de vendas. Como é que você vai combater, por exemplo, um processo, uma situação onde o cliente fale que o seu produto está caro? Se o seu produto está caro, o que você vai responder ao seu cliente?
Existe algumas respostas automáticas para isso. Puxa, mas claro, em relação ao quê? Se o preço não tivesse sido importância para você, não haveria nenhuma outra dificuldade? São respostas que você tem que dar para a expressão você está caro. Caro é aquilo que o cliente paga por aquilo que não vale. Certo? Na maioria das vezes o cliente vai te procurar e vai saber que você é um cara que vende, um personal trainer que vende o seu serviço, que o seu serviço não é barato. Se o seu serviço não é barato, é sinal que você tem valores que outros profissionais não têm. Você precisa convencer esse cliente que o seu valor é justo. Então, se o seu precisa, essa convenção só vai vir se você mostrar valores. Você é aquele cara que tem prova social, você é aquele cara que tem clientes que começaram de uma forma e hoje estão muito melhores, tem prova social, isso, tem vídeos gravados, tem clientes comprovando isso a ele já viu no seu Instagram, né? Isso é muito, muito, muito importante. Você sabendo combater essas objeções é fundamental para que você chegue no final e você, então, vendeu o serviço. Vendeu o serviço, entrou o primeiro dinheiro. Legal. E essa venda lá embaixo, você, claro, já tem os seus planos de vendas. Cuidado, personal trainer, não venda apenas mensalidade, não venda apenas hora-aula, não venda uma situação onde você tem um período curto com o cliente. Você precisa ter planos de venda, planos de melhoras para a vida dessa pessoa, para que ela possa estar mais tempo com você e depois dê uma continuidade muito grande. Eu, ainda como personal trainer, atendo vários médicos e atendo médicos que estão comigo há 11 anos. Caramba! Felicidade a minha, né, de ter clientes que, primeiro, médicos, gosto de trabalhar com médicos, gosto de trabalhar com advogados, com empresários. Esse é o perfil-alvo que eu tracei para o meu negócio. Por quê? Porque eles são pessoas inteligentes, pessoas que colocaram na vida deles o meu treinamento como sendo uma prevenção à sua saúde. Até você chegar a isso, você precisa realmente estar uma maturidade muito grande para saber que o seu treinamento não é apenas muscular. Lembra lá na frente que a gente falou dos benefícios psicológicos, sociais, biológicos, são apenas um. Mas o principal, sonhos. Realizei muitos sonhos e fiz a diferença na vida de muitas pessoas. Isso é o meu lema. Realizei muito sonho e fiz a diferença na vida de muitas pessoas. Pessoas que estão comigo até hoje, muito felizes e que vivem melhor. Os seus filhos, correndo atrás dos seus filhos, que eram solteiras e hoje têm filhos, pessoas que que usavam muitas medicações, muitos remédios, e elas hoje eliminaram os remédios, pessoas que dormem melhor, pessoas que são mais felizes pelo fato de fazer atividade física, e elas são inseridas no seu grupo de amigos de uma forma diferente. Então, o estar caro num processo de uma pirâmide, você pode muito bem combater essa frase estar caro. E aí, então, você tem essa possibilidade aí. Então, entrou o primeiro dinheiro no seu processo que você criou aí, no seu plano de venda. Pode passar o próximo slide, Léo, que eu vou falar sobre o pós-venda. Aí, no pós-venda, nós vamos falar sobre o farmer. Farmer é o fazendeiro. Fazendeiro é aquele cara que cuida. Aqui, nesse funil de vendas, personal trainer, é que vai entrar a sua maior grana. Eu gosto desse funil aqui porque é ele que me traz mais cliente. É ele que me traz mais dinheiro. E o personal trainer feliz é aquele que trabalha com faturamento alto. Ah, mas eu estou prospectando, eu estou tentando vender. Espera aí, um pouquinho só. Você primeiro cuida do cliente que você tem. Esse é o cliente principal. Cuidando do cliente que você tem, são eles que vão te gerar novos negócios. São eles que vão lotar a sua agenda. E para isso você tem que ter um relacionamento excelente. Relacionamento é fundamental nesse processo de pós-vendas. O seu relacionamento tem que estar afinado. As suas estratégias, elas irão aumentar o seu faturamento se você estiver alinhado com o seu cliente. Aumentou o relacionamento e aí, então, a sua estratégia de faturamento vai aumentar como?
Opa, cliente que traz cliente. Eu, lá no início, não preciso fazer isso hoje, mas fiz muito a situação onde um cliente traz outro. O seu cliente, se ele trouxer outro cliente para você, de forma que você feche o seu pacote semestral ou anual, ele ganha uma mensalidade. Olha que bacana. Ele passa a ser o seu melhor vendedor. É o cara que vai fazer a sua propaganda, é o cara que vai falar do seu serviço e é o cara que é o vendedor fiel. Então, essas estratégias de você gerar cliente, gera cliente, você tem que criar conforme o seu negócio, conforme na sua cidade, conforme a sua necessidade. Agora, experimenta premiar o cliente para que gere uma nova venda, para que gere novos clientes. As vendas nesse segundo funil de vendas, que é o pós-vendas, elas são muito mais importantes do que no primeiro lá. Se você não fidelizar, você não tem o cliente. Se você não fidelizar, você não vai ter mais clientes. Você não vai lotar a sua agenda. Não adianta você ter um novo cliente e perder o cliente que você já tem. Para isso, você precisa, com certeza, inovar. O que é inovar? Você tem que dar show nas suas aulas. Você tem que ser aquele profissional que, quando está chovendo, eu até hoje faço isso. Quando está chovendo, eu vou lá com o guarda-chuva lá no estacionamento para poder surpreender meu cliente que ele não vai pegar chuva. Eu posso pegar, ele não. Né? Então, quando ele chegar lá, ele não pegou chuva, opa, é isso que eu queria. Você tem que ser aquele cliente, se acabou a energia dentro da academia que você atende, ou dentro do local que você atende, você tem que abanar o cliente. Você tem que surpreender o seu cliente de uma forma que ele possa ver que ele está realmente sendo muito cuidado. Estratégias, vou falar sobre estratégia aqui de você deu um treinamento na semanal, como que eu trabalho ainda até hoje, dá um treinamento semanal, chega na sexta-feira, a sexta-feira terminou, você vai lá e manda mensagens ao seu cliente, parabenizando a eles, que foi um excelente treinamento, parabéns pela sua semana, continue valorizando o seu serviço, só que olha essa estratégia. Com a minha logo, eles recebem, com a minha logo de personal trainer, eles recebem uma mensagem na sexta-feira, entre 8 e 10 horas da noite, que é o momento, o horário onde todos estão jantando, e na maioria das vezes com novos casais, com amigas, com amigos, e eu estou lá pronto para passar minha mensagem. Por que naquele horário? Tem um porquê. Porque aquele horário é um horário fundamental para que as pessoas que estão ao redor vão ler a mensagem que eu estou passando para a minha cliente com a minha logo. E ela vai falar, olhem aqui a mensagem do meu personal. Meu personal falando para eu não abusar na minha alimentação, não jogar fora todo o nosso treino, porque nós tivemos sucesso essa semana. Será que eu queria falar com a minha aluna ou com o restante dos amigos dela? É uma das estratégias. Várias são as estratégias para você captar clientes novos. Isso está no funil de pós-vendas. Isso existe. Esse funil de pós-venda, o personal trainer precisa entender ele de uma forma muito boa. E surpreender, quando você fala em surpreender, você tem que ir muito além das expectativas do cliente. Ele te comprou lá em cima no funil de vendas, mas ele quer te conhecer nesse funil aí do farmer, no funil de pós-venda. Você é o fazendeiro, você tem que cuidar da sua ovelha. Um cliente é fundamental para qualquer personal trainer. Agora, ele sendo um cliente que pode gerar mais cliente e que vão trazer novos negócios para você, esse cliente se torna ainda maior do que você pensa. E o seu faturamento, ele vai ser sensacional, não tenha dúvida. É claro que eu estou falando um pouquinho rápido, porque eu tenho pouco tempo aqui, que o Léo deu apenas 30 minutos, como o Fausto falou. A gente gostaria de 3 horas ou uma semana para poder falar sobre tudo que a gente tem experiência. Né? Eu tenho uma experiência aí de 20 anos, por isso eu tenho muitos casos a citar. Muitas são as bagagens para falar sobre vendas. E esse processo de faturamento maior, pode passar o próximo slide, Léo, por favor. Nesse processo de faturamento maior,
vocês têm que, novamente, pode passar, Léo, atenção personal trainers. Não há nada mais caro que um cliente barato. Cuidado, a primeira penalidade para você que não está preparado para vender o seu serviço é você dar descontos. É você atender o personal que lá no início quer te contratar barato. Não existe um profissional barato e com a super qualidade. Ou você quer qualidade ou você quer preço. Os dois eu não conheço. Um profissional, quer ver uma coisa? Todos os profissionais que palestraram aqui hoje, todos são empreendedores, tenho certeza disso. E o que nós mais escutamos ao nosso redor é que está tudo muito difícil. A gasolina aumentou. O supermercado aumentou. Tudo aumentou. Está difícil de conseguir cliente. Está difícil de aumentar o salário. Sabe de quem nós escutamos isso? Das pessoas que não são, me perdoe a palavra, das pessoas que não são foda. Todos os palestrantes que estiveram aqui antes, eles são foda. Sabe por quê? Porque eles correm atrás. Eles estão atualizados, eles estão entendendo o que é educação física no Brasil. E nós, personal trainers, estamos também, os que têm uma visão empreendedora, estão se destacando no mercado. Nós vivemos num processo, no momento onde a pandemia parece que derrotou muitos profissionais, mas esse profissional foda não. O profissional foda não reclama. Você já viu um Uber reclamar? Que é bom? Já viu um médico bom reclamar? Já viu um pedreiro bom aí que vocês conhecem reclamar que está difícil? Não está difícil, não. Seja foda, profissional, porque se você é esse profissional, com certeza não vai faltar serviço para você. Agora, procure escutar as pessoas que vale a pena escutar. Às vezes, você está encostado em pessoas, ou escutando pessoas, ou lendo sobre algo que não vai acrescentar nada. E aí você não vai chegar a nada. Agora, te adianto também uma seguinte situação. Quando você é um excelente vendedor, você sai do sistema. Você é o cara. Um vendedor, hoje, não passa fome. Você sai do sistema. O que é o sistema? O sistema é, lá pagam R$10 a hora aula. Lá pagam 15. E é aí que você vai se destacar nesse mercado de personal trainer. A sua técnica é excelente. Agora, imagina se a sua venda for também estudada de uma forma que você possa conduzir o seu cliente e mostrar a ele que você tem um valor muito maior do que o seu preço. Acabou. Acabou? Acabou. Tinha mais uma ali que acabou não indo, né? Bom, mas era esse o meu recado. Eu tinha uma frase ali que era da Sociedade Brasileira de Personal de Coach. Uma frase onde fala que o comprometimento continua sendo maior que o envolvimento, e o personal trainer que for comprometido, ele com certeza tem o cliente nas mãos e vai gerar uma fidelização aí para a continuidade da carreira dele. Léo, muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui hoje, falando um pouquinho, né? Mesmo que seja 30 minutos, é muito rápido, mas muito feliz em poder ter agregado valor aí às pessoas que estão assistindo. Desejo sucesso, que Deus abençoe, Deus continue dando graça e sabedoria a você, que tem dado essa oportunidade aí a nós profissionais e também aos profissionais que estão aqui presentes. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui.